Com o lançamento da terrível série de Devil May Cry, que inclusive eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre, e que tiveram algumas pessoas nos comentários que ficaram zoando, ou outras que ficaram até um tanto incomodadas pelo fato de eu estar falando Devil May Cry, ao invés de Devil May Cry. Eu confesso que eu nem tinha percebido isso, é meio que uma mania que eu tenho de desde muito novo ficar falando o nome da série assim, mas dessa vez eu vou tentar falar de forma mais certa. Mas enfim, com o lançamento da animação e o quão polêmica ela se tornou com muitas pessoas odiando, começou a surgir então várias comparações com o anime de 2007. Produzido pela Madhouse, o mesmo estúdio que fez as animações de Hunter x Hunter e de Death Note, e que nessa época esse estúdio estava no auge e parecia ser a melhor opção para um anime de Devil May Cry. Só que na verdade o que acabou acontecendo foi que esse anime teve apenas uma temporada só e não fez lá tanto sucesso quanto eles achavam que iam fazer. A série tem ao todo 12 episódios e cada um deles segue um formato antológico. Ou seja, cada episódio conta uma história independente que não tem ligação com os episódios seguintes e que é resolvida naquele mesmo episódio. Com uma exceção dos 2 últimos episódios, que aí sim eles têm uma conexão entre si. E aqui na animação a gente segue basicamente várias aventuras individuais do Dante, vendo um pouco do seu dia a dia enquanto ele resolve várias missões. O que na época pode ter desapontado algumas pessoas que esperavam ver algo que entrasse mais profundo na lore da história do jogo em si. Por exemplo, eles nem citam o Virgil nessa animação, em nenhum momento eles falam sobre ele. Apesar de que esse anime, dentro da linha do tempo, ele é tido como canônico e tendo até personagens que aparecem aqui na animação e que aparecem em outros jogos, como por exemplo no Devil May Cry 5, que aparece o Morrison, e a Patty também é citada. Além dela mostrar a Lady e a Trish se conhecendo pela primeira vez. E uma das coisas que o anime mais acerta aqui é principalmente na sua estética. Talvez para quem tenha jogado só os últimos jogos de Devil May Cry que saíram, como o 5, 4 ou o Reboot, não pegaram tanto a fase dos primeiros jogos, onde elas tinham uma atmosfera muito mais sombria, principalmente do primeiro jogo, que ele é um tanto diferente do que a série se tornou, mas ao mesmo assim ele é muito bom. E essa animação ela consegue representar essa atmosfera muito bem aqui, não só na questão estética, mas também nos designs dos demônios, por exemplo, que aqui todos eles estão muito bons. O tipo de design que a Madhouse costuma colocar em alguns dos seus animes combinou perfeitamente aqui com Devil May Cry. Os demônios eles parecem muito a alguns dos Shinigamis de Death Note, é muito parecido. Fora a trilha sonora da animação, que também é absurda. Mas sem dúvida o ponto mais positivo do anime é o seu protagonista. Dante aqui ele é representado numa figura muito mais séria do que a sua versão nos jogos. Aqui o seu humor é mais de um tom de sarcasmo e ironia. Ele não é tão espalhafatoso como ele é nos jogos. Ele é muito mais sério a maior parte do tempo, um cara muito mais introvertido aqui. O que pode também ser um motivo para as pessoas não gostarem tanto assim dessa versão, por preferirem um Dante mais engraçado, e aqui ele é bem o oposto disso. E como esse anime é tido como canônico dentro do universo, é meio estranho dizer que esse Dante e o dos jogos são meio que a mesma pessoa. Mas uma coisa é certa. A primeira é que ele é muito melhor que o fracote da série da Netflix. E a segunda é que a animação aqui em cada episódio, por serem aventuras menores e não serem tão megalomaníacas quanto os jogos são, ela consegue explorar muito mais a personalidade do Dante e a sua forma de pensar. As pessoas às vezes costumam resumir o Dante a só um cara que fica batendo nos outros e fazendo piada sem parar, e acabam muitas vezes deixando de lado as nuances que o personagem tem, de ser um cara que sacrifica o seu próprio tempo e a sua vida em prol da segurança dos outros. E aqui a animação faz um bom trabalho em mostrar o lado mais introspectivo do Dante, o seu dia a dia e o seu tempo de lazer, e mostrando que ele na real não é um cara que se importa mesmo com dinheiro, e mais em ver os outros à sua volta a salvo e se sentindo bem. E a relação dele com a Patty mostra muito bem isso e é um dos pontos mais bem desenvolvidos da série. Só que meio que sem querer ele conseguiu formar uma família mais velha, por mais esquisita que ela seja. E em certos momentos da animação o Dante mostra que mesmo ele tendo poucas lembranças da sua mãe e basicamente não conhecendo seu pai, ele gosta de pensar neles de uma forma mais positiva e que os dois conseguiam se amar. Já sobre a Lady e a Trish,
A Lady aqui, ela tá muito legal, inclusive a gente vê que boa parte das dívidas que o Dante tem é por culpa dela. Estou falido. Eu não tenho mais nada. Mas a Trish, cara, assim, ela é meio que colocada como uma das personagens principais, ela tá na abertura, ela aparece no pôster, só que na verdade ela mal aparece na animação. Ela tem muito destaque em um episódio e ela aparece na luta do último episódio, só que em todo o resto da série ela mal aparece direito, ela basicamente mal tá na série. Já sobre as aventuras de cada episódio, aí é que a coisa começa a ficar mais complicada. Por ser uma animação antológica e cada episódio ter 24 minutos, você tem que desenvolver muito bem a trama que você está apresentando de forma rápida e que ela seja concluída de forma satisfatória nesse mesmo episódio. E para isso você tem que contar muito com que seus personagens sejam carismáticos o bastante, tanto os que sempre aparecem quanto os que você está apresentando, para que a trama consiga te prender. E o anime, ele consegue fazer isso? Em alguns momentos sim e em outros não. A série, ela tem alguns episódios muito bons, principalmente os últimos, só que ela tem outros que ele é apresentado de uma forma tão rasa assim, e as coisas acontecem de forma tão rápida que ele termina e você fica... E tem episódios que termina e tipo 20 minutos depois você nem lembra mais direito o que aconteceu nele. O primeiro episódio principalmente, que pra mim ele é o mais fraco da animação. Fora que essa série, ela é lotada de uma porrada de clichês, o que não é algo necessariamente ruim, só que tem vezes que fica muito na cara o que vai acontecer. E somado a isso, tem o principal problema da animação, que é justamente as cenas de luta. Devil May Cry, ela é uma franquia que ela é muito conhecida pelo fato das suas lutas serem propositalmente exageradas. Elas têm que ser uma coisa muito espalhafatosa, é focada muito nessa coisa do estilo, de ter vários, diversos tipos de golpes, e ela tem que ser algo muito legal de ver. Só que o anime aqui, ele é exatamente o oposto disso. E as partes menos interessantes da série são justamente as cenas de luta. Primeiro porque elas terminam de uma forma muito rápida, tipo, a luta começa e pouco tempo depois ela já acabou, e é sempre de uma forma muito simples, nunca mostra um desafio muito real pro Dante, ele sempre consegue acabar com ela de uma forma muito rápida, ou então, às vezes, a série ela nem te mostra a luta acontecendo. Tem vários momentos onde vai ter uma luta, só que aí ou a cena ela corta para outro personagem olhando a luta acontecendo, ou ela simplesmente termina a cena e já vai para outra com a luta já tendo terminado. E isso tem vários momentos que dá muita raiva, principalmente no último episódio, que vai ter uma luta final, o Dante contra o demônio mais forte, você tá, caraca, agora o pau vai comer, e aí eles dão um golpe e o Dante ganha a luta. E aí você fica com uma cara meio de trouxa, porque você tá esperando um negócio legal, só que a animação vai lá e não te mostra isso. O anime, ele consegue brilhar muito mais quando ele foca na relação e no desenvolvimento dos personagens, que aí é algo que ele realmente faz muito bem. Então, no geral, Devil May Cry de 2007, ela é uma série divertida que te permite conhecer mais sobre o dia a dia e as relações dos personagens principais da franquia, só que a quantidade de tramas não muito interessantes e as fracas cenas de luta talvez tenham sido um impedimento com que essa animação pudesse durar mais do que ela realmente durou. Mas se tem uma coisa que é certa, é que ela é muito melhor e mais divertida do que a versão da Netflix. Mas bem, esse foi o meu vídeo de opinião sobre a série. Se você concorda comigo ou discorda, deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E recomenda nos comentários algum anime ou série não muito conhecida que você quer que eu comente aqui. E é isso, falou!